Amém. Bom dia. Não, foi fraco. Bom dia. Vocês não estão felizes não, tá na casa de Deus, gente? Graças a Deus estamos aqui. Olha, acordamos, estamos vivos. Esse não é motivo já de alegria, não é motivo da gente estar na bênção, né? Graças a Deus, gente, é muito bom isso. Então, toda vez que você acordar de manhã, você dá um aleluia, dá um glória a Deus, agradece mesmo, porque é mais uma chance que Deus te deu. Amém? De você se levantar e fazer uma grande diferença. Em nome de Jesus. Amém? Antes de abrirmos a palavra, quero que você coloque a mão sobre a sua cabecinha assim. Por favor, eu queria fazer uma oração e você vai fazer uma oração junto comigo aqui. Amém? E você vai dizer assim, repita comigo assim. Eu derrubo todo raciocínio, toda altivez e toda distração que vem contra o conhecimento da palavra de Deus. E eu levo cativo a minha mente, a obediência que está em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu gostaria que meus intercessores aumentassem o nível da intercessão hoje, porque eu creio que essa palavra ela pode ser revolucionadora na sua vida. Eu tenho uma convicção muito grande de que quando Deus começou a falar algumas coisas comigo essa semana, que Ele estava me direcionando a uma verdade que nós vemos nos dias de hoje. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse também, na carta de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias só vai ouvir o Espírito de Deus quem tem ouvidos. Imagina isso. Isso é alarmante, de certa forma, para nós, porque lá na carta a Timóteo, Paulo vai dizer que os homens vão se tornar amantes de si mesmos. E alguém que é amante de si mesmo, ele não dá ouvido a mais ninguém. Ele só ouve a si mesmo. E na carta do apóstolo João às igrejas, no Apocalipse, ele termina todas elas, ou o Espírito, na verdade, Jesus, né, escrevendo, dizendo à igreja através do apóstolo João, que só vai ouvir isso que ele está dizendo quem tem ouvidos. Então é alarmante isso, saber que nos últimos dias haverá uma grande distração, incluindo o povo de Deus, para não dar ouvidos mais à palavra de Deus. E nas minhas reflexões essa semana, conversando com Deus, lendo, estudando, aprendendo a palavra de Deus, eu comecei a pensar algumas coisas acerca de vocês. E comecei a pensar assim, Senhor, avaliando todas as ministrações, todas as mensagens que nós ouvimos aos domingos, na sexta-feira, né, nos estudos que nós temos aqui toda quarta-feira sim, quarta-feira não. E eu comecei a avaliar que tipo de conteúdo nós estávamos estudando, que tipo de mensagens estavam chegando aos teus ouvidos. Eu comecei a ver que estávamos recebendo muita palavra rema, né, não só da minha parte, o pastor André ministrou, o pastor Laércio ministrou, né, outras pessoas ministraram aqui. E nós temos visto um conteúdo muito... Na verdade, a palavra que eu quero dizer para vocês é que nós temos recebido muita comida espiritual e não leite. E eu comecei a pensar assim, Senhor, que bom, né? Temos uma igreja que está crescendo, está sendo glorificada pelo nome de Jesus, nós estamos crescendo. E veio uma pergunta do Espírito Santo para mim que deu um choque. E ele perguntou assim para mim, quantos desses, Vitor, na sua igreja nasceram de novo? Quantos desses verdadeiramente nasceram de novo? E aquilo me trouxe um choque, e eu comecei a orar e buscar a Deus e falar assim, Senhor, se o meu ministério não gerar novo nascimento, nada vale. Se as minhas palavras, se cada domingo aquilo que eu passo, que eu tento trazer para vocês, não gera dentro de vocês um desejo de nascer de novo e uma regeneração, que eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, então eu acho que nós estamos seguindo um caminho que é muito mais parecido com o caminho da igreja dos últimos dias do que da igreja do primeiro século. E eu quero chamar sua atenção nesta manhã, e atenção mesmo, para que você possa ouvir o que Deus quer falar nessa manhã, não que você venha escutar. Eu quero chamar principalmente a atenção de você que já está aqui nessa igreja desde que chegamos, ou você que se converteu há mais de 10 anos, ou você que já está com Cristo numa caminhada longa de vida. Eu acho que eu, por exemplo, vai fazer 11 anos esse ano que eu me converti, e eu acho que nós somos aqueles qual Deus se preocupa mais, porque nós temos uma tendência a esquecer algumas bases da nossa fé e algumas certezas que não podem ser afastadas da nossa caminhada, que não podem ser esquecidas. Nós que temos mais tempo na fé, nós temos uma tendência a abandonar o simples e buscar o profundo, querer mergulhar em águas mais profundas e acabar esquecendo as bases
daquilo que é fé. Então, eu quero chamar sua atenção, especificamente você que já conhece a Cristo há muito tempo nessa manhã, porque vai chegar um momento que a sua mente, a sua consciência vai dizer assim, isso eu já ouvi tantas vezes. E é nesse momento que você precisa abrir os olhos e abrir os ouvidos. É nesse momento que você precisa falar assim, opa, peraí, eu já conheço isso aqui, mas será que eu pratico isso que eu conheço? Será que o fruto da minha vida, ele demonstra isso que eu já conheço? Porque uma coisa é saber Deus, outra coisa é conhecer Deus. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é saber quem é Deus. É totalmente diferente uma coisa da outra. Perguntaram para um teólogo uma vez assim, você acredita em Deus? Ele falou assim, não, eu sei Deus. Interessante, né? Eu não acredito em Deus, eu sei Deus. É como se Deus fosse uma realidade que não tem como escapar. Não tem como você definir, não tem como você dizer eu acredito. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de perceber a realidade. Então, para você que já conhece, preste bastante atenção no que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos falar sobre nascer de novo. E falar sobre nascer de novo é um tema que talvez para alguns de vocês fale assim, pastor, quantas vezes? E é nessa hora que quantas vezes vier na sua mente, eu quero que você focalize, diz assim, não, eu repreendo toda a distração, eu repreendo toda a voz que possa vir tentar me desviar, me colocar a pensar no que vai acontecer essa semana, no meu trabalho semana que vem, nas minhas finanças, em qualquer outra área, a não ser a concentrar naquilo que vai ser ministrado nessa manhã. Eu estou dando essa introdução aqui porque eu acho que é tão importante você ouvir o que eu tenho para dizer hoje, que pode trazer você a realização hoje, e eu espero que isso aconteça de fato, que talvez você nasceu para a igreja, mas não nasceu para Cristo. Nasceu para a instituição, nasceu para os afazeres, o ministério, uma certa espiritualidade que ela é muito rasa e superficial. Uma certa espiritualidade que tem frutos de aparência, mas não frutos de evidência real de Cristo em você. Sabe, coisas que são de dentro para fora, porque nós vamos reconhecer que aqueles que não nasceram de novo de fato, eles demonstram coisas que são muito mais de fora para dentro. É uma percepção de fora para dentro. Né, vocês conhecem muito bem, você pode identificar um crente na rua. Mas e daí? O que isso quer dizer? Então, focalize nessa manhã. Eu peço isso com muito carinho e eu enfatizei isso mesmo no começo, porque eu quero que você não se distraia daquilo que Deus vai fazer. E eu espero que uma pergunta venha surgir no seu coração após essa mensagem. Será que eu nasci de novo mesmo? Eu sou, de fato, eu nasci de novo? Ou é uma questão de que eu simplesmente me adaptei à realidade espiritual, ou à minha espiritualidade, dentro da igreja, dentro do convívio, das amizades? Talvez você vai descobrir após essa mensagem que você gosta muito da igreja, que você gosta muito dos amigos aqui, você gosta muito do ambiente, você gosta muito de estar aqui, mas você ainda não teve um encontro genuíno, real, de mudança com Jesus, que fala muito mais além daquilo que você vê, e está muito mais ligado àquilo que está aqui dentro de você. Então preste bastante atenção nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia? No Evangelho de João, no capítulo 3. Talvez na história da igreja, né, seja um dos versículos, um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia, a história do encontro de Jesus com esse fariseu, líder religioso, a qual parece muito comigo, eu vou dizer a vocês, parece muito com cada um de nós, a qual está em busca da verdade. Alguém sincero, alguém honesto, alguém, sabe, religioso, mas que além da religiosidade estava em busca de algo mais significante, algo que era real, algo que era verdade. Eu encontro na vida de Nicodemos um homem não espiritualmente falando, religioso, mas que tinha sua religiosidade como uma carta ou um cartão de visita, mas por dentro a sua espiritualidade falava muito mais alto, porque ele estava em busca de respostas. Ele fazia perguntas, ele não tinha medo, ele era um homem que caminhava com Deus. E nessa história, por que ela é tão famosa, pastor? Porque aqui nesses versículos nós encontramos o versículo bordão do cristianismo, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O unigênito para... mas tenha vida eterna. Então é um versículo muito famoso. E eu quero dar só um pouquinho do fundo histórico para você, da pessoa de Nicodemos, porque é importante antes de começarmos a leitura. Primeiro, Nicodemos era um líder religioso.
era um fariseu que era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio, pastor? O Sinédrio era o tribunal religioso e civil do povo de Israel. É como se fosse a corte suprema do povo de Israel. Lá eles discutiam coisas da lei, discutiam coisas civis, né? Condenações. Era um tribunal jurídico para o povo, especificamente para o povo de Israel, dentro do que nós estamos falando no contexto de Jerusalém aqui, né? E dentro da realidade que eles estavam vivendo, a qual o Império Romano dominava. Então eles tinham o seu próprio tribunal para o seu próprio povo. Esse era o Sinédrio. Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e ele era membro do Sinédrio também. Nós vemos alguns outros, como José de Arimateia, que foi aquele que tirou Jesus da cruz. Ele também era membro do Sinédrio. Eram líderes importantes para a nação judaica naquele momento em que Jesus veio ao mundo, ok? Então Nicodemos era um desses, mas além de ser um desses, era um cara curioso. Era um cara que estava em busca da verdade. Havia uma certa sinceridade e honestidade no coração de Nicodemos que levava ele além da religiosidade, além dos rituais, além da liturgia, além disso aqui que nós chamamos de estar no templo, de estar no sinédrio. Ele estava em busca da verdade, era um homem sincero em sua busca. Sabe, e eu me identifico com isso, porque às vezes a nossa religiosidade, ela toma o lugar daquilo que deveria ser luz, deveria ser sinceridade, deveria ser um encontro com Jesus sincero, honesto, de uma vida transparente. Eu me encontro com Nicodemos muitas das vezes, e espero que você também, de ser uma pessoa que tem a sua religião, porque não tem como nós, como crentes, dizer assim, não, nós amamos a Deus e nós não acreditamos na religião. Tem uma parte religiosa, sim, da nossa experiência de fé. Estar aqui no domingo é um ato religioso. Então não tem como a gente dizer assim, não sou religioso, eu tenho somente um relacionamento com Jesus. É lindo na teoria falar isso, mas a verdade é que existe uma parte religiosa na nossa experiência de fé. Domingo, a Eucaristia, quando nós celebramos a ceia, o batismo, são atos religiosos dentro do contexto da fé. E nós não podemos negar isso, nós somos religiosos sim, mas a nossa religiosidade não nos identifica como filhos de Deus, é a nossa espiritualidade que nos identifica. Amém? Então o que está dentro, não o que é exposto para fora, que nos identifica, é aquilo que está aqui dentro de mim. E sabe de uma coisa? Eu encontro na vida desse homem religioso, alguém que estava em busca de verdade. Ele não se contentava com aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele não se contentava somente com a lei, com a religião. Ele queria descobrir o fim da lei. Mas o que é o fim da lei, pastor? Bom, a Bíblia vai nos dizer que o fim da lei é Cristo. E ele estava em busca do Messias. Era uma pessoa para ser membro do Sinédrio, ele tinha que conhecer a Bíblia de dentro para fora. E decorar, pelo menos o Pentateuco. Decorado. Então era alguém que conhecia a palavra, alguém que tinha conhecimento da Bíblia e sabia que o progresso da Bíblia, porque a Bíblia, existe esse progresso coerente da Bíblia, que tem que tem começo, meio e fim. E essa história que começou no Velho Testamento está apontando para o Novo Testamento, apontando para o fim. E esse fim é Cristo. Que Nicodemos sabia que a história não tinha terminado ainda no momento que ele estava. Havia um fim, e esse fim estava por vir, e eles esperavam essa esperança que nós conhecemos como Cristo, mas os judeus não reconheciam. E porque os judeus não reconheciam Jesus como Cristo, nós tivemos acesso a ele. Porque o véu se rasgou e agora todos têm acesso ao trono da graça. Então, os judeus eram um povo ao qual Jesus veio, mas porque eles não reconheceram Jesus como Messias, graças a Deus, nós tivemos acesso a isso. Está entendendo a história aqui? Nicodemos sabia disso tudo. Ele tinha que saber isso. Fazia parte de ser um membro do Sinédrio, de ser um religioso e um fariseu ainda mais por cima. Amém? Então nós estamos falando de um líder religioso, alguém que pelos atos, pela aparência exterior, você julgaria como um religioso. Mas dentro dele havia esse senso, essa vontade de se querer de verdade. E nós vamos reconhecer isso nessas palavras aqui, nesse diálogo fascinante entre um religioso em busca da verdade. Vamos ler juntos lá? João capítulo 3, nós vamos ler do 1 até o 21 aqui. Eu vou pedir ao pastor André para ler por nós. Está com essa Bíblia aberta aí? Então vamos lá. João 3, 1. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o vosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente... Até aqui, né? 13. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras sejam feitas em Deus. Amém. Olha para a pessoa do seu lado aí e vamos dizer o versículo 7 aqui juntos. Você vai olhar para ela e vai dizer o versículo 7 para ela, ok? Acharam aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Não te maravilhes se eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Diga amém, meu irmão, para ele aí. Amém? Pois é. Então, quem é esse Nicodemos, essa figura ilustre aqui, a qual nós estamos estudando nessa manhã? Bom, para mim, ele é uma pessoa que se encontra do lado de fora, vendo algo interessante, algo fascinante, surpreendente, maravilhoso nessa pessoa de Jesus. E ao ver esses milagres, ouvir os relatórios, com certeza ele ouviu muitas coisas acerca de Jesus, os milagres. Ele começou a reconhecer algumas coisas. E algumas coisas no caráter de Nicodemos chamam a minha atenção, e chamam a minha atenção ao ponto de dizer assim: Vitor, você precisa ser assim também. Nós precisamos ter essa vontade, esse desejo, esse ânimo dentro de nós, de queremos saber mais, sabe? A primeira coisa que eu encontro no caráter de Nicodemos que me chama a atenção é que era um homem destemido, ele não tinha medo de fazer perguntas. Ele não tinha medo de buscar a verdade, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, um cristianismo inerente, inoperante, é pior do que um ateísmo ativo. Um cristianismo parado, que é altamente religioso, no sentido de que cumpre rituais, mas não tem uma experiência própria, não tem uma experiência pessoal, ele é pior do que um ateísmo combatente, que combate contra o cristão, que combate na mídia, que combate aí fora. Não tem coisa pior do que ver um crente parado no tempo, que não faz perguntas mais, que aceita qualquer coisa que vem dos púlpitos, que vem da internet, que vem de outros lugares. Nós temos que ser um povo como Nicodemos às vezes, sabe, gente? Alguém que está em busca da verdade, alguém que não aceita qualquer coisa, que não quer beber só leitinho, comidinha, que quer mais, que quer uma comida sólida que faz significância, que bate dentro do nosso coração e diz assim: isso é verdade, isso me leva a lágrimas. Qual foi a última vez que a palavra de Deus te levou às lágrimas? Qual foi a última vez que uma experiência no quarto te levou a um encontro com Jesus ao ponto de você perder o controle? Qual foi a última vez que esse cristianismo a qual você vive hoje, você não teve como controlar, não teve como reagir?
Sabe, às vezes nós estamos vivendo esse cristianismo parado, inerente, sabe? Ele não funciona, ele não vive, não há vida dentro dele. Mas eu vejo na pessoa de Nicodemos, em primeiro lugar, que ele era um homem destemido, ele não tinha medo de fazer perguntas. E olha, a reputação dele estava em jogo, gente. Ele estava sentado com Jesus, aquele que era considerado o herege, aquele que era considerado um absurdo diante dos judeus, aquele que era considerado o quê? Blasfemo, alguém que deveria estar morto já pelas coisas que falava. E Nicodemos está lá sentado com Jesus, perguntando-lhe um monte de coisas, querendo saber a verdade. Havia algo fascinante na face daquele homem, que apontava algumas coisas para ele que ele precisava descobrir. Será que o nosso cristianismo é assim hoje? Nós estamos em busca de respostas, ou nós estamos simplesmente aceitando o que vier? Primeira coisa que eu vejo, que ele era destemido. Segunda coisa, ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia que nível de relacionamento ele queria com Deus. Ele sabia como buscar isso. Ele não ficava esperando algo acontecer. Sabe, quando ele soube dos sinais que Jesus fazia, ele correu para descobrir se ele era de fato o Messias. No capítulo 20 do Evangelho de João, no versículos 30 e 31, nós vamos ver o que João vai definir como o propósito dos milagres de Jesus. Ele vai dizer assim, que esses sinais miraculosos que Jesus fez, nós não colocamos todos eles aqui nessa carta, mas os sinais que nós colocamos é para que todos conheçam que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Havia um propósito dos milagres, principalmente na carta no Evangelho de João, qual todo milagre que Jesus fez, por exemplo, curar um leproso. Nunca, jamais em Israel, alguma pessoa leprosa foi até o sacerdote e dizer que estava curado. Nunca. Porque esse milagre era considerado um milagre messiânico. Somente o Messias poderia fazer isso. Nicodemos viu aquilo. Ele viu que um leproso havia sido curado e pensou, só o Messias. Outra coisa, o cego de nascença. Nenhum cego de nascença na história de Israel fora curado. Somente o Messias, de acordo com a palavra, estão lendo o Velho Testamento, a lei. De acordo com a palavra, somente o Messias poderia curar alguém cego de nascença. Outra coisa, ressurreição. Ninguém havia ressuscitado ninguém. Somente o Messias poderia ressuscitar alguém. E Nicodemos está pegando toda essa informação, e toda essa informação está apontando para ele. É ele. É esse Jesus. É esse cara aí que fez esses milagres, só pode ser o Messias. A minha esperança, o que eu trabalhei, estudei a minha vida toda para acontecer, está acontecendo nos meus dias. E sabe o que ele fez? Ele não parou assim, graças a Deus, agora eu posso ficar em paz. Não, ele disse assim, deixa eu ver se isso é verdade. Deixa eu buscar isso. Eu preciso saber, eu sei que eu quero descobrir quem é Jesus. Eu quero descobrir se ele é aquele que há de vir, que o profeta Isaías profetizou, que Elias profetizou, que todos os profetas profetizaram, que Davi profetizou. Se ele é o Cristo de Deus, eu preciso saber. E nós? Será que nós sabemos quem é Jesus para nós? Será que nós estamos em busca, sim, dessa verdade? Eu não sei, sabe? Eu comecei a refletir sobre isso essa semana e não sabia. Outra coisa, ele conhecia a palavra. E conhecendo a palavra, ele já tinha tudo colocado em seus devidos. Como um quebra-cabeça que as pecinhas foram sendo colocadas e quando Jesus entrou na história era a última peça. E a última peça foi colocada naquele quebra-cabeça de Nicodemos, ele disse assim, abriu a verdade para ele. Quando abriu aquele quebra-cabeça que era a verdade, ele disse assim, eu preciso ir atrás e descobrir. Eu preciso ver esse homem, eu preciso estar em contato com ele, eu preciso estar perto dele. E quem somos nós em relação a esse cara? Quem somos nós em relação a Nicodemos? Quem é você em relação a ele, sabe? Na minha caminhada cristã, às vezes, eu fico olhando para questões como essa e eu fico fascinado com a pessoa de Jesus. Sabe, existe um fator uau, se eu posso dizer assim, na nossa experiência cristã, que precisa estar vivo o tempo todo. Se nós não somos fascinados, maravilhados, se não existe aquelas coisas que nós lemos às vezes, que nós buscamos no culto, uma palavra que nós ouvimos, a qual diz assim, espanta a gente, sabe, move a gente a uma convicção interior de pecado, que move a gente a falar assim, meu Deus, eu estou totalmente contrário à vontade de Deus. Meu Deus, essa palavra está entrando dentro de mim, está me revelando e está dando uma convicção, me convencendo de que eu não estou no caminho de Deus. Existe um fator uau no nosso relacionamento com Jesus. E se esse fator uau foi, talvez o nascimento de novo foi com ele. Marcos 10, 32 é uma palavra que me assombra. Eu quero que você leia em casa depois. Só as primeiras frases desse versículo. Diz que os discípulos estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia na frente deles. E diz lá assim na palavra,
E os discípulos caminhavam atrás de Jesus, maravilhados e atemorizados. Você imagina isso, gente? Olha essa cena, é como se fosse Jesus estivesse aqui na minha frente, eu caminhando, e eu assim atrás dele, porque a presença dele era algo assim tão fascinante, maravilhoso, inexplicável, que ele não conseguia me conter, eu tinha medo e ao mesmo tempo paz. Era uma coisa assim que batia, dava um choque. Jesus traz isso para nós, a nossa experiência cristã. Ele nos choca todos os dias, o fator uau, tem que estar vivo. Tem que estar vivo. E quando Jesus começa a falar com esse homem, ele começa com coisas naturais, mas aí ele parte direto para o espiritual. E aí Jesus começa a falar com ele de coisas espirituais. E aqui eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou entrar aqui agora. 1 Coríntios 2,14 vai dizer assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aguça seu espírito. Abre sua mente para o que nós vamos entrar aqui agora. Porque nós vamos falar como Jesus falou com Nicodemos, de coisas espirituais, a qual, naquele momento da caminhada de Nicodemos, na sua fé, porque era uma peregrinação de fé ali acontecendo, você vai ver ao final, que coisa mais maravilhosa, que ao final dessa conversa com Jesus, sabe a próxima vez que nós vemos Nicodemos? Ele tirando, junto com José de Arimateia, o corpo de Jesus daquela cruz, trazendo ofertas de mirra, de incenso, para poder purificar aquele corpo, como sentido, ele estava ali, discípulo de Jesus Cristo, abandonando sua reputação, seu cargo, tudo isso para estar do lado daquele que ele descobriu ser a verdade. O fator uau, a experiência com Jesus ali, do novo nascimento, nós vemos um líder religioso, espiritual, ao uau, se convertendo nesse capítulo 3. Houve uma conversão, houve um nascer de novo, de dentro para fora, e na vida de Nicodemos, a qual é tão maravilhoso que ele abandona tudo, e lá na frente nós vamos ver ele tendo um relacionamento íntimo com Jesus, e ajudando a outro membro do Sinédrio que estava escondido, José de Arimateia, a tirar aquele corpo da cruz e levá-lo para o túmulo. Que experiência fantástica teve esse homem. Mas ele começa a falar de coisas espirituais, então aguce seu senso espiritual agora, porque nós vamos falar sobre novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? O que é nascer de novo? O que é nascer de novo, gente? Talvez você já ouviu isso tantas vezes, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente, quando você fala para alguém que você é cristão, eles perguntam para você, você nasceu de novo? É uma frase que a gente ouve constantemente. Fala assim, are you a born again Christian? Você é um cristão nascido de novo? Como se tivesse uma diferença entre um cristão e um cristão nascido de novo. De fato, tem. Mas é engraçado que o americano ele já pergunta isso de cara. Havia uma distinção, e para eles a distinção é bem clara sobre aquele que é nascido de novo e aquele que não é nascido de novo. E eu quero rever isso com vocês, porque existem alguns passos para o novo nascimento. E eu quero que você se coloque nessa posição agora. Talvez você está aqui 5 anos, talvez você se converteu em 1940, eu não sei quantos. Talvez você se converteu hoje, durante o louvor, talvez você vai se converter após essa ministração. Essa palavra é para todos nós, inclusive a mim que estou aqui no púlpito. Porque às vezes até minhas atitudes demonstram que talvez eu não nasci de novo e eu preciso revê-las. Tem certas coisas que vêm, pode ser ataque, a gente pode levar para o espiritual, falar, foi o diabo nada, a gente é tentado pelos nossos próprios desejos. Tem esse papo do diabo me mandou eu entrar na internet, pastor. Não existe isso, gente. É a gente que entra e a gente que quer, e é isso mesmo, e a gente precisa parar de ser espiritual quando acontecem essas coisas. Então, tem certas coisas que nós temos que checar sempre, nós temos que estar voltando para as bases da nossa fé e revendo os nossos conceitos, revendo se nós estamos verdadeiramente, de fato, na rocha que é Cristo Jesus. Porque nós podemos ter essa experiência espiritual, mas não ter a experiência verdadeira do novo nascimento. Então, quais são os passos para o novo nascimento? Primeira coisa, nós temos que reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Pastor, já ouvi isso 10.000 vezes, eu aceitei Jesus com essa mensagem, então você vai ouvir de novo. Porque uma coisa eu sei, querido, que cada domingo é uma chance de eu me converter de novo. E às vezes eu me converto todo domingo. Alguma área da minha vida está em constante conversão. Eu quero isso todo domingo, que eu saia daqui mais convertido, sabe? Mais crente, menos homem, mais espírito.
Todas as vezes que eu me reúno, eu preciso disso, eu quero isso, eu desejo isso. Então a primeira coisa, o primeiro passo para um novo nascimento é reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer o seguinte, que nós estamos vivendo num mundo caído. Deus criou o mundo perfeito, Ele viu que tudo era bom, criou os céus, criou as estrelas, criou os mares, criou a terra, separou, criou os animais, no sexto dia criou o homem. E fez o homem conforme a sua imagem e semelhança fez. E Ele deu ao homem alguns limites no seu habitar. E esses limites foram, Ele colocou várias árvores, de vários tipos, de várias espécies no jardim. Mas tinha duas árvores que eram especiais. A primeira árvore era a árvore da vida. E ela situava-se no meio do jardim. E havia outra árvore, que chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estava no centro do jardim. Por mim, eu tenho uma convicção que quando o casal, Adão, se compareceu diante daquela árvore, diante da serpente, ele estava vendo a árvore da vida à vista. Ele tinha convicção onde estava essa árvore. E eu fico pensando, como é que era o fruto da árvore da vida, gente? Será que o fruto da árvore da vida não era melhor que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que é mais supremo? O que está mais acima, a vida ou o conhecimento? Imagina que doce, que gostoso seria o fruto da árvore da vida. Muito maior, muito melhor do que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E começou uma partida, um jogo. E o jogo era uma serpente querendo enganar o homem, dizer que ele poderia ser igual a Deus, e um homem querendo enganar a si mesmo, dizendo que ele não poderia. Essa luta travou-se ali por alguns momentos e a serpente conseguiu convencer a mulher, mas o homem estava presente. A gente acha que Adão foi dar uma passeadinha no jardim e Eva estava lá sozinha com a serpente, mas a Bíblia não diz isso. Diz que o homem estava ao seu lado e ele foi omisso naquilo que estava acontecendo. Eu tenho por mim convicção de que se o homem dissesse não, nós não estaríamos na fria que nós estamos hoje. Porque a mulher pegou e deu ao seu marido. A mulher pegou e deu. O homem poderia falar assim, aqui não, minha filha, deixa eu te ensinar uma coisa. Deus mandou a gente não comer disso aqui. Mas diz a palavra que ele foi omisso, permitiu que aquilo acontecesse e comeu. E quando ele comeu, o pecado entrou no mundo. Então, esse homem que foi formado do barro, soprado sobre ele o Espírito de Deus e se tornou alma vivente, ele agora está numa condição a qual eu quero dizer para vocês, e essa ênfase do que eu quero falar sobre essa experiência do jardim, que o problema do jardim não foi o pecado. O problema do jardim foi a morte. O homem decidiu morrer. Ao comer daquela fruta e aceitar a proposta da serpente, não foi que o pecado entrou no mundo e agora está tudo... O problema agora está aí, pastor. Nós somos o resultado do problema de Adão. Sim, mas o maior resultado do problema de Adão não foi o seu pecado, porque o seu pecado foi resolvido lá na frente. O que ainda resta é a morte. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês para sempre. Jesus não veio ao mundo para transformar pessoas más em pessoas boas. Jesus não veio ao mundo para transformar pessoas más em pessoas boas. Jesus veio ao mundo para transformar pessoas mortas em pessoas vivas. O problema do jardim é morte. Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a... Então, a luta que aconteceu ali naquele jardim é a luta entre a morte e a vida. E o homem escolheu a morte. E por causa do homem escolher a morte, todos nós agora morremos. Todos nós morremos. E a Bíblia vai dizer que lá, depois da queda do homem, Deus já enviou o resgate, Deus já enviou a resposta. E vai dizer em Gênesis 3:15, que ele enviaria o descendente nascido de mulher para pisar na cabeça do diabo e decretar o fim da morte. É isso que o jardim diz para nós hoje. Essa esperança de que lá na frente alguém viria para nos resgatar da morte, nos dar vida. Por isso que Jesus vai dizer em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e... Mas eu vim para que tenham vida. É uma resposta ao jardim aquilo. Você optou morrer, homem, mas eu te dou vida. Em mim você pode viver, em mim. Tudo isso que é morte, o que é morte, gente? Morte não é simplesmente a gente parar de ter fôlego. Morte pode ser o que nós estamos vivendo hoje, porque tudo fora de Deus, a qual Deus não pertence, é morte. Morte pode ser um casamento mal resolvido. Morte pode ser a paz que falta na sua casa. Morte pode ser um trabalho que te oprime, que te opressa.
Morte é tudo que está fora de Deus. Morte não é o simplesmente passar da vida e parar de respirar. Morte é muito mais do que isso. Eu acredito sinceramente que tem muito cristão morto, mas respirando. Não tem vida, não gera fruto aquilo que está dentro dele ou dela. Não dá fruto nenhum, não dá vida. Tudo que gera morte. O começo pode ser até sinal de vida, mas lá no fim o resultado é morte. Nós podemos estar nessa condição, e o nascer de novo é fundamental para que essa realidade mude dentro de nós. Então o que Jesus veio? Ele veio ao mundo para isso, para nos resgatar da morte. E ele diz, tenham vida e vida é abundante, pare de viver da sua própria forma, da sua própria maneira. Eu já paguei o preço, porque lá na cruz do Calvário ele decretou o fim do pecado. Gente, não vai ter um pecador no inferno. Assustou você isso? Assustou? O pecado está resolvido. Quem vai estar no inferno não é pecador, quem vai estar no inferno é rebelde. Porque pecador, vai diante de Deus, dobra o joelho, está resolvido. Conheça Jesus como Senhor e Salvador, você não precisa se preocupar com o pecado. Não tem mais consequência. Romanos 8:1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A chave está em Cristo Jesus. Ele é esse que fica na nossa frente, nosso justificador, nosso mediador. Ele nos substituiu e pagou o preço pelo pecado na cruz do Calvário. E naquela cruz ele disse fim à morte. E disse, nenhum pecador mais entra no inferno. Só entra no inferno quem não me quer. Quem não se sujeita a mim. Você quer vida? Se sujeita. Vem a mim. Nós cantamos isso hoje no louvor, né? Vem a mim, vós que estáis cansados. É como Deus estivesse dizendo assim, vem a mim você que está morto. Eu te dou vida. Eu tenho vida suficiente para te dar, porque eu paguei o preço por você. Foi preço de sangue, alto preço, queridos. Então o novo nascimento, ele vem nos ensinar que agora nós não temos mais desculpas diante de Deus. Jesus reconciliou consigo mesmo na cruz o pecado e a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Não tem mais desculpa, gente. Não adianta chegar diante de Deus e falar assim, não ouvi, não sabia. Né? Eu estava assim, né, pastor, a coisa não estava muito bom, né, Deus? As coisas estavam meio assim, esquisitas. Eu não estava entendendo. Não tem mais desculpa, querido. Não tem mais desculpa. Você sabe, naquela cruz ele fez tudo, está tudo terminado, ele disse, está consumado, acabou, está tudo resolvido. Isso deve gerar em nós uma fé muito mais resolvida do que nós vemos nos dias de hoje. Mas não gera. Por quê? Porque nós precisamos nascer de novo. Então o ABC do novo nascimento, a primeira letra, é você reconhecer isso que eu acabei de falar para você, que está tudo certo entre você e Deus em Cristo. Segunda coisa, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Pastor, o que é nascer da água e do Espírito para você? Bom, para mim, fala sobre regeneração. Eu já vou explicar o que é regeneração, mas primeiro, nós não podemos esquecer que Jesus estava falando com um líder religioso, a qual conhecia toda a lei e todo o Velho Testamento. Então, existem duas inclinações pelo qual Jesus estava querendo ensinar a Nicodemos. A primeira é que ele estava falando sobre um ato de purificação mesmo. Salmo 51, versículo 2, vai dizer assim, lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Havia rituais na lei de Israel para purificação, que era igual e na verdade eram chamados de batismos. Jesus está falando sim sobre um batismo, sobre uma purificação quando ele fala sobre água. Primeiro na inclinação para o povo de Israel dos rituais de purificação, numa questão interna sempre, nunca externa. Então Jesus está falando assim, você tem que nascer da água. O que é esse nascer da água? É aquilo que vai acontecer daqui a 30 dias mais ou menos, vocês que vão ser batizados. É um morrer com Cristo e um ressuscitar com Ele. Isso é batismo. Batismo é um ato público de fé, está aqui a nossa aula de batismo para você que vai batizar. É um ato público de fé, a qual você decreta que a tua velha natureza morreu com Cristo na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu, tá, gente? Jesus morreu. Nunca se esqueça disso, ele morreu. Não foi uma transição ali, ato espiritual que aconteceu, não. Ele teve que morrer, porque se ele não morresse, não tinha expiação, nem propiciação dos nossos pecados. Ele morreu. E o batismo diz assim, eu vou descer as águas e quando eu descer eu morro.
Tá vendo isso? Batismo é literalmente na prática, você pode ter 15 aulas de batismo, é isso aqui. Quando eu desço as águas, eu estou deixando o meu velho homem lá, junto com a morte. Quando eu desço as águas, eu estou dizendo não a mim mesmo. Quando eu desço as águas, eu estou dizendo a Cristo que agora, quando eu ressurgir com Ele, ao levantar-me, como Ele vai dizer aqui a Nicodemos, como a serpente levantou-se no deserto, é necessário que eu também levante. Quando nós levantamos daquela água e a nossa velha natureza ficou lá, nós estamos levantando e dizendo assim, a nova vida, a morte morreu, não há mais. Um dizer da morte, ela ficou ali, eu estou como um ato público de fé, dizendo a Deus agora, eu estou em Cristo. Eu nasci por um novo nascimento. O batismo é o ato público do novo nascimento. Então ele está falando sobre questões da água, mas ele está falando muito mais de uma purificação interna, de intenções e corações. Então a primeira coisa que ele vai falar é sobre nascer da água. E a segunda é nascer do Espírito. Isso é regeneração. O que é regeneração, pastor? Eu acho que a igreja nos nossos dias tem falado muito sobre santificação, tem falado muito sobre expiação, tem falado sobre tantos termos, né, teológicos aí, estou levando um monte de termos para você, mas regeneração é uma mudança que vem do Espírito Santo para com nós não podemos fazer nada. A santificação você pode fazer. O que é santificação? Santificação é um esforço meu em favor do outro para que ele veja Cristo em mim. Se você achou que santificação é agradar a Deus, você está totalmente errado. Não tem nada a ver com Deus. Santificação tem a ver com o outro. Eu me santifico para que o Júnior veja Deus de uma forma mais atraente e melhor traduzida em mim. Isso é santificação. Jesus vai dizer, João 17, 19, ou 17, depois você checa lá. Vai dizer, pois eu me santifico por eles. Jesus se santificava pelos seus discípulos, não era para Deus. E a regeneração é uma mudança interna. É algo que vem do Espírito Santo, é um dom de Deus, que após o novo nascimento e a decisão para Cristo, começa a trabalhar dentro de nós, e começa a mudar nossos desejos. Sabe? Talvez o seu desejo quando você vem para o Japão é ter a tua casa, comprar um monte de coisa, ter um monte de coisa, e de repente, Jesus entra na sua vida e os seus valores mudaram. Agora eu quero cuidar da minha família, pastor. Eu quero dar o melhor para eles, eu não estou tão preocupado em trabalhar 15, 16, 18 horas por dia. Eu quero trabalhar bem, eu quero esforçar, eu quero dar o meu melhor, mas sabe de uma coisa? A minha família não vai ser sacrificada por causa disso. Opa! Tirou o olho do dinheiro e começou a colocar no valor correto. Isso é regeneração, começa a acontecer coisas assim. Muda os nossos desejos. Talvez o nosso desejo era ficar diante da televisão o dia inteiro. Era estar envolvido com coisas da internet, estar o dia inteiro preso num videogame, ou seja qual for. Mas de repente Jesus entra na história. E quando Jesus entra na história, algo dentro de nós começa a borbulhar por dentro e nós não conseguimos pecar mais. Nós não conseguimos permanecer da mesma forma. Nós não conseguimos ficar diante de uma televisão 12, 10, 5, 6 horas por dia. Algo começa a mudar e transformar-nos por dentro ao ponto que nós começamos a reconhecer que precisamos fazer algo. Que tem pessoas que contam conosco e dependem de nós, principalmente se somos pais. Que nós temos que discipular nossos filhos, que nós temos que ajudar nossa esposa, nosso marido, que nós temos um compromisso com a nossa igreja. E sabe, essa revolução, que é uma revolução mesmo, ela começa a acontecer dentro de nós. Ela começa a acontecer dentro de nós. É uma mudança de desejos, uma mudança de intenções, uma mudança de valores. Por isso que Jesus vai dizer, onde está o teu tesouro, ali está o teu. Começa a mudar nossos valores. Isso é nascer de novo, querido. Começa a mudar os nossos sonhos. Sabe? A gente para de sonhar com coisas nossas e começa a sonhar com as coisas de Deus. A gente começa a colocar nossa vida mais no altar. Qual foi a última vez que você entregou no altar a sua vida? Qual foi a última vez que você parou de projetar coisas suas e começou a projetar o que é de Deus para você? Qual foi a última vez que você disse a Deus assim, Deus, eu estou sonhando, estou buscando, não vai para frente, nada acontece. Senhor, sabe de uma coisa? Eu já entendi. É o Senhor que está fazendo isso. Porque eu estou tentando resolver as coisas do meu jeito, eu preciso entregar isso. Eu preciso colocar a minha vida à disposição no teu altar. Não dá para viver por minha conta própria mais, eu preciso viver para ti, Senhor. Nascimento. Novo nascimento. Não é mais os meus desejos que reinam, os desejos de Deus em mim. Então eu já não fico tão aflito de ir embora para o Brasil, gente. Porque o que importa é o lugar onde que eu estou em Deus, não o lugar onde eu estou. Eu mandei um e-mail para vocês algumas semanas atrás que falou tanto comigo. Eu nem lembro, vou tentar falar aqui. É o Espírito Santo que fala. Mas sabe, o melhor lugar para estar não é o lugar onde nós queremos estar, mas é o lugar onde Deus quer que nós estejamos.
O melhor lugar para estar não é onde nós queremos estar, mas é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. O novo nascimento, ele começa a gerar em nós essa entrega de que a nossa vida não tem valor sem Deus e sem a vontade dele reinando em nós. Sabe, o novo nascimento, ele começa a trazer a nós uma mudança nas nossas necessidades. Nós já não oramos mais por carências. Oh, Senhor, minha casa no Brasil. Oh, Senhor, meus anguios. Oh, não, Senhor, tudo que tens me dado é gratidão demais. Eu não posso nem pedir mais, porque a minha vida é tão abençoada. Eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho uma igreja linda, eu tenho um povo que me ama. Senhor, eu não mereço nem isso, então por que eu vou pedir mais? Sabe, isso começa a gerar dentro de nós, gente. Isso é novo nascimento, isso é uma verdade. A vida se torna mais simples. Porque a gente para de querer tanto, porque a maioria dos nossos problemas hoje é porque a gente quer muito. Vai ver as suas dívidas. Vê por que você tem dívida, a maioria delas, porque você quer demais e você está aqui, ó. A cabeça está batendo, está uma coisa horrível dentro de você, uma opressão, porque você quer, e você está pagando até hoje pelo que você quer. E depois fala assim, Deus não me abençoa, Deus não me prospera, você não sabe cuidar, você não sabe viver simples, você não sabe ser contente, porque a ideia bíblica de felicidade não é felicidade, é contentamento. Está entendendo? Então começa a mudar essas necessidades. Entra um amor genuíno e sincero. Oh, isso é a coisa mais linda que eu vejo no novo, naquele que nasceu de novo. Ele sabe amar as pessoas do jeito que elas são. Sabe aceitar as pessoas pelo que elas são, não o que deveriam ser. Sabe, começa a ter relacionamentos de aceitação. Ah, você tem esses limites? Tudo bem, querido, eu também tenho os meus. Ah, você tem esse problema no seu caráter? Eu também tenho problema no caráter, bem-vindo ao clube. Ah, você... Sabe, tem essas afinidades, eu tenho outras, mas sabe de uma coisa? Deixa eu aprender um pouquinho das suas. Quem sabe a gente se encontra no meio termo aí. Sabe, existe um amor genuíno, uma disposição de servir, uma vontade de querer fazer mais, uma vontade de amar verdadeiramente. O novo nascimento começa a gerar isso dentro de nós. Outra coisa que o novo nascimento gera, ele gera uma generosidade contundente. A gente não consegue receber nada sem querer dar. A gente recebe uma bênção e já está pensando, quem que eu posso compartilhar isso? Com quem que eu posso trazer para essa minha bênção, para essa realidade que eu estou vivendo? Né? O que eu vou fazer com isso tudo que Deus tem me dado? Eu não posso comer tudo. Não dá para você olhar para o seu lerite e falar assim, não dá. Não dá para você olhar para o seu lerite mais, querido, e falar assim, opa, esse mês não dá. Não dá, querida, porque só o fato de você receber já é motivo de gratidão. O novo nascimento, ele gera isso dentro de nós. Outra coisa, não dá para ter mais inimigos. Quem nasceu de novo não tem inimigos, está ouvindo isso? Fato, 100%. Pode procurar, pode tentar me debater, mas quando nós entendemos que nascemos de novo, nós não temos mais inimigos. Por quê, pastor? É uma coisa que Jesus manda e a gente, toda mágoa, toda dor, todo aquele mal que a pessoa fez para mim vai embora? Não. Sabe o que é isso? É quando nós reconhecemos que nós éramos inimigos de Deus. E se eu era inimigo de Deus, como é que eu posso ter inimigo se agora eu estou certo com Deus, eu tenho que estar certo com o meu outro? O novo nascimento, ele me coloca na mesma posição do meu inimigo, porque eu também era inimigo de Deus. Até que eu me encontrei com Jesus e ele pagou o preço da minha fiança e me fez amigo de Deus. E agora o que eu faço com o meu inimigo, pastor? Você faz o que Jesus mandou você fazer. Ama. E aí você pode se aproximar do seu inimigo e amar, porque você sabe que você também foi amado quando você era inimigo. Está entendendo? Está entendendo que não é nada sentimental, é uma convicção. Porque se você for amar por sentimento, querido, você nunca vai amar como deve ser amado, porque o amor de Deus não é um sentimento, é uma ação. Está entendendo? E esse novo nascimento gera em nós também um peso de responsabilidade acerca do evangelismo. A gente não consegue mais viver cheio do Espírito Santo e não compartilhar com ninguém isso. A gente não consegue ficar em casa parado, esperando alguém vir até nós. Nós vamos ao encontro desse que está perdido. Nós vamos ao encontro desse que está sem paz. Nós vamos ao encontro desse que não tem esperança na vida, que está sem Deus no mundo. Nós vamos, existe um peso de responsabilidade sobre aquele que nasceu de novo, de não ficar parado, de não ficar estável, estagnado na sua fé. Ele quer que aquilo que aconteceu com ele venha sobre todos que estão ao seu redor. Não consegue mais ficar em paz quando sabe que a sua família, seus amigos, as pessoas ao seu redor não têm isso que ele tem. O novo nascimento, ele gera em nós uma responsabilidade com o outro.
Principalmente na questão de salvação. E como é que o Espírito Santo faz isso, pastor? Estou indo para o final, tá, gente? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. É um versículo que eu coloquei até aqui na igreja, em alguns lugares. E esse versículo falou muito comigo sobre regeneração. Porque nós temos um preconceito, eu vou dizer assim, de que a regeneração é um ato que vem e me faz o super crente. É como se fosse uma... Tipo o Superman entrou na cabine, saiu de lá, opa, agora eu sou crente, fui regenerado, tá vendo a minha roupa, tá vendo o meu jeito de falar, minha evangeliquez, tá vendo como é que eu me comporto bonitinho, já não falo mais palavrão, tá vendo como é que eu falo agora a paz do Senhor para todos os irmãos, até para os não irmãos eu falo a mesma coisa, não sei por que eu estou falando, mas eu falo. A gente acha que é isso, é uma coisa que acontece primeiro do externo, que a gente começa a mudar, sabe, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver, no sentido de aparências. A regeneração que o Espírito Santo faz, ela não muda nosso vocabulário, no sentido de que nós começamos a mudar a tonalidade da nossa voz. Antes eu falava assim, tudo bom, Júnior? Como é que você está, cara? Tudo bem? Aí eu me converti, paz do Senhor, amado. Aleluia! Crente não faz isso. Perdão, meu irmão. Eu me arrependo. Tô brincando, tá, gente? Eu respeito quem faz isso, tá? Eu respeito mesmo, mas não entendo. Eu respeito, mas eu não entendo. E eu falo na cara, já falei para algumas pessoas. Vem cá, você tá sentado comigo falando de um jeito. Por que você subiu lá e mudou? Tem uma unção daqui para cá que chega aqui... Oh... O que aconteceu, querido? Que você não consegue ser você mesmo na presença de Deus. O que o Espírito Santo faz, querido? Ele faz você ser você mesmo na presença de Deus. Eu estava falando isso com uma pessoa muito querida dessa igreja. Eu sentei com eles, com ela, e falei assim, querida, não muda quem você é não, por favor. Estou começando a ver alguns jargões, algumas evangeliquez no seu vocabulário. Não precisa disso, não. Você, do jeito que você é inocente... Você vai errar, filha, não tem problema de errar, mas não muda quem você é, por favor, faz isso pra mim. Faz isso pra mim, não muda quem você é não. Na sua forma de falar, você quer cortar os palavrões? Amém, glória a Deus, isso é bom. Mas sabe de uma coisa? Nessa simplicidade, nessa alegria, nesse amor sincero que você demonstra em suas palavras, não muda isso não, pelo amor de Deus, porque você quer ser mais espiritual. Não muda isso não, porque você quer ser uma pessoa mais polida na sua fala. Não muda isso não, seja você, por favor. Porque a vida, a piedade, o lucro da piedade, é o que Timóteo vai dizer, é ser você mesmo na presença de Deus. É ser você mesmo. Essa regeneração que eu estou falando, ela não acontece e a gente vira assim, bum, agora eu mudei tudo, pastor. Sou assim, sou assado, sou... Não, você é você. Seja você, mas seja você cheio do Espírito Santo. E ser você cheio do Espírito Santo é ser você. Agora com outros valores. Agora com outras intenções, agora em fazer o bem o tempo todo. Agora com um coração generoso. Agora com um senso de que essa fé que te alcançou e esse Cristo que te salvou, Ele não pode ficar só com você, Ele precisa ser declarado, entregue e propagado a todos. Amém, queridos? Eu quero terminar com duas coisas. E são duas coisas que doem, a qual nós precisamos ter como verdades em nossa vida. A primeira delas é o seguinte: nenhum religioso consegue experimentar essa graça do nascer de novo, pois a mudança dele sempre será externa e jamais interna. Vou repetir algumas verdades que doem. Nenhum religioso consegue experimentar a graça do nascer de novo, pois a mudança dele sempre será externa e jamais interna. Olha a pergunta de Nicodemos no versículo 4. Como pode? Como pode um homem nascer sem estado velho, sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Como pode? A pergunta do religioso é: o que eu preciso fazer para mudar aquilo que está do lado de fora? Nenhum deles pode alcançar a graça. O nosso linguajar santo, querido, a nossa vestimenta polida, o nosso conhecimento jamais mudarão o nosso coração.
Jamais. Segunda coisa, nenhuma pessoa convencida pela pressão ou sustentada pela carência pode nascer de novo. Nenhuma pessoa convencida ou sustentada pela carência. Deixa eu falar sobre essas duas coisas. Quem é uma pessoa convencida? É uma pessoa que gosta do ambiente. É uma pessoa que gosta das amizades. É uma pessoa que vem à igreja com outras intenções e outros propósitos. A igreja é o supermercado da fé. Venha receber alegria aqui, venha receber milagre aqui. A igreja vira o supermercado, a qual nós estamos com um carrinho espiritual todo domingo e nós vamos depositando aquilo que precisamos. E aquilo que nós não precisamos, nós deixamos para uma data mais adiante. E nós voltamos domingo que vem para de novo fazer outra compra. Os convencidos, eles estão em busca de algo de Deus, não de Deus. Quem nasceu de novo, querido, não vive pelas circunstâncias e as situações da sua vida. O nascido de novo, ele vê tudo como dádiva e tudo como um operar de Deus para o bem. Outra coisa é a questão da carência. Né? Eu falei sobre a carência, né? É convencido pela pressão ou sustentado pela carência. Talvez você está aqui e você está convencido pela pressão. Tem pessoas falando para você, não, você tem que ir para a igreja, não, você tem que converter, não, você tem que. Jesus não... Vou dizer uma coisa para você de todo o meu coração. Jesus não impõe a vontade dele sobre ninguém, porque se ele fizer isso, ele não pode chamar você de livre. Uma das coisas que Cristo nos deu, um dos maiores presentes que nós recebemos na cruz do Calvário ao morrer por nossos pecados foi a liberdade. Mas quando Deus começa a impor a vontade dele, ele não pode ao mesmo tempo chamar você de livre, porque é a vontade dele que está estabelecendo e prevalecendo sobre você. É o impor da vontade. Por isso que tem momentos da nossa vida a qual nós insistimos tanto em fazer algo que Deus fala assim, vai meu filho, estou fora, mas você vai. Porque ele não pode violar a nossa vontade. Está entendendo isso? E talvez até hoje você está aqui nessa igreja porque você sente uma certa pressão sociológica. Pressão dos amigos, pressão da família, pressão não sei de quê. Eu quero dizer para você nesta manhã, seja livre. Seja livre, querido. Não venha aqui buscar status, não venha aqui buscar alguma coisa que Deus possa te oferecer. Venha aqui buscar aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. Que é a graça e a misericórdia e o amor de Deus que está sobre nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos por 10, 30 segundos. Fecha aí, não bota nada ainda não, Renato. Quero silêncio aqui agora. Faz uma perguntinha para Deus. Senhor, eu nasci de novo? Ou eu estou simplesmente convencido? Ou eu estou simplesmente aqui empurrado pelas minhas influências? Ou eu estou aqui simplesmente porque eu preciso de algo seu? Pai, eu quero orar antes da gente orar por eles, Deus. Eu quero te pedir, eu quero falar principalmente a esses que já estão comigo esses 4 anos aqui, Deus. E principalmente aqueles que já vieram de outro ministério, já se converteram em sua infância, estão aqui, Deus, mas não estão aqui. Talvez gostam da igreja, do ambiente, da minha pessoa, da pastora André, de alguns amigos aqui, mas estão simplesmente aqui porque não tem outro lugar melhor para estar. Senhor, muda isso nessa noite. Essa manhã. Deus, muda isso, por favor, Senhor. Porque se não for Jesus a razão da nossa busca, se não for Jesus a razão do nosso viver, se não for Jesus o objetivo da nossa fé, se não for Jesus a nossa busca incansável dia após dia, se não for Jesus, não vale, Deus. Não vale, não vale. Essa fé superficial, essa fé inerente, essa fé vazia, não vale. É melhor voltar para o mundo na lama, Deus, do que viver desse jeito. É melhor voltar para o pecado e aproveitar a vida, do que viver desse jeito. Porque nós estamos indo para o inferno dentro da igreja. Ou melhor, já estamos no inferno dentro da igreja. Senhor, com muito temor no meu coração, eu oro isso. Pedindo que haja um despertar na igreja. Um despertar em cada indivíduo, Deus. Para reconhecer em que posição estão diante de Ti, no relacionamento deles contigo.
para saber se de fato passamos pela água e pelo Espírito, se nascemos de novo, se estamos convictos da tua pessoa e do ato que foi compromissado, feito, comprovado, consumado na cruz do Calvário. Pai, que aqueles que estão mortos agora voltem à vida. Voltem à vida, Deus. Voltem à vida, Deus. Eu quero que você fique de pé, de olhos fechados ainda.